Olá, bom dia, meus amores. Hoje, em nossa disciplina de redação, iniciaremos a unidade 13, Palavras que Encantam, certo? Essa unidade fica no livro de língua portuguesa. Lembra que eu conversei com vocês que nós iremos trabalhar os gêneros textuais em redação e o momento ortografia em língua portuguesa? Então, essa unidade, tá, se inicia, tá, com o gênero textual. É o que nós iremos estudar hoje em nossa disciplina de redação, certo? Coloquem a data de hoje, tá, gente? 4/11/2020. Lembre sempre de estar registrando a data também na agenda de vocês, que é muito importante, ok? Essa unidade, gente, fica na página 2, certo? Do caderno 4, tá? De língua portuguesa. Não esqueça, tá? Já iniciamos, tá? Perdão, já iniciamos no caderno 4, tá? Redação. Vamos lá, palavras que encantam, né? Como o nome já diz, né? Iremos estudar alguns poemas, certo? Ritmo, rimas, emoção, versos, estrofe, certo? É o que vem aí trabalhar, certo? O gênero textual poema, tá, gente? Poesia, certo? Sentimentos, certo? Vamos lá. Brincando com as palavras, gente. Essa unidade aqui vai trazer o gênero textual poemas, certo? Poemas são textos em que as palavras são usadas de um jeito diferente, tá? E isso não acontece apenas na maneira como elas são dispostas na página, certo? Usando a criatividade, os autores escrevem poemas com palavras que provocam o quê? Sentidos incomuns, né? Ou seja, sentidos diferentes, né? Daquelas que nós estamos acostumados a sentir, ok? Como ele colocou lá, o poema vem trazer o que? Sentimentos, né? Às vezes palavras de conforto, né? Para várias pessoas, certo? Gente, o poema que não veio aqui contendo aqui nessa partezinha, ele é dividido, tá? Em momentos, certo? Ou seja, a estrutura de um poema, certo? Vejamos aqui, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Hora da brincadeira, certo? Ele é dividido, né? Ou seja, o poema ele é dividido em versos, certo? E em estrofe, ok? Gente, o que vem a ser esses versos? Gente, o verso, tá? É a linha, certo? Cada linha do poema é um verso, certo? Cada linha do poema é um verso, ok? E o que vem a ser a estrofe? Gente, a estrofe é o conjunto de versos, ok? Então, esse conjunto de versos é uma estrofe, certo? É isso que vocês têm que memorizar, tá? Em relação ao poema, tá certo? Versos é a linha de cada poema, certo? Estrofe é o conjunto de versos, tá? Às vezes pode vir aqui 4 versos, 5 versos, certo? Isso que vocês têm que se atentar, tá bom? Então, grifem aí, tá? Que é importante. Poemas são textos em que as palavras são usadas de um jeito diferente, tá? Pode vir também o que? Rimas, certo? Rimas também vem às vezes contendo aí nos poemas, certo? Não irei ler todo esse poema, tá? Que o importante é você saber como é dividido o poema em linhas e estrofe, certo? Perdão, linhas não, versos, que é igual a cada linha, certo? Do poema, certo, gente? Aí vem aqui, vamos lá, na página 6.
No poema lido, né, podemos perceber que Eurico, a voz, né, do texto, explora uma característica comum na língua portuguesa e em outros idiomas, que é a possibilidade das palavras apresentarem mais de um significado de acordo com o contexto em que estão inseridas. Gente, na nossa aula de resenha crítica, né, eu tive que elaborar uma aula para poder passar o passo a passo de como o que é, na verdade, né, de como é, né, a estrutura, né, da resenha crítica. O poema só não veio contendo isso, tá? O que é o versos e o que é, né, uma estrofe, tá? É a base, certo? Se tivesse algo a mais para mim acrescentar, né, que não tem aqui no livro de vocês, tá? Eu não hesitaria em momento nenhum em fazer, tá? Outra aula, outro planejamento para poder, certo? Tá passando o conteúdo para vocês, tá? Mas o importante desse gênero textual aí foi isso que eu acabei de falar, a questão da divisão do poema entre versos e estrofe, certo? E o que ele vem aqui abordando, né, é mais o que? Interpretação de texto. Por isso que eu conversei com vocês e decidi para a gente trabalhar esses gêneros textuais em redação, certo? E o nosso momento ortografia, a gente trabalhar em língua portuguesa, que ficou muito bom nessa divisão, né, que eu acordei com vocês. Então, vocês irão resolver esse jogo rápido, vocês vão ler o poema com calma, certo? Para a gente não perder muito tempo, vocês irão ler o poema, certo? Irá responder esse jogo rápido, certo? Que vem aqui na página 6 e na página 7, certo? Aqui no dicionário também. Vamos ver o que ele está pedindo aqui nesse jogo rápido. No poema, o Eurico fala apenas por ele ou pelos leitores também. Lembra que o lírico, né, tem aqui falando que é a voz, certo? Justifique sua resposta com o trecho do texto. O que Rico afirmou dizer que não se pode levar tudo ao pé da letra, senão acaba dando a maior treta. Tá, gente? São coisas que você tem que interpretar para poder responder, certo? E às vezes, tá? Deixa eu só voltar aqui. E às vezes vem tantos significados aqui, ó, certo? Ó, treta, confusão, briga, certo? Então tem várias coisas que já vem aí, é bem legível mesmo para você só pegar, copiar e colar, tá, gente? Tem. Então, por isso que eu digo, a interpretação de texto é tudo, certo? Só que também a gente não vai copiar e colar. Não, a gente tem que interpretar, compreender e responder com nossas palavras, na maioria das vezes, certo? Mas também ele pede, né, que também trabalhe com o quê? Com o trecho do texto, certo? Então, vamos atentar aí à questão do enunciado. Por quê? Eu estou falando tanto do enunciado, né? Vai ter o nosso momento da nossa videoconferência de logo mais, se Deus quiser, certo? Ontem não foi possível por conta de queda de energia que teve muito aqui em Penedo, muita gente ficou sem acesso à internet, certo? Mas eu irei conversar com vocês em o nosso momento de videoconferência logo mais em relação à interpretação do enunciado, gente. Muita gente errou, né? Eu digo assim, nas questões das provas, nessa falta de atenção de vocês, certo? Mas logo mais a gente iremos conversar. De acordo com o que se afirma no poema, associe as colunas considerando o significado atribuído aos verbos a seguir, certo? Aproveitar, chutar, desaparecer, estudar. Prestem atenção e façam essa associação aí, certo? Nos anos anteriores, aprendemos que o poema é formado por versos. Veja só onde é que ele vem aqui citar, né? Que o poema é formado por versos, certo? E estrofe. Linhas do poema, como a tia tinha falado logo mais, né? Lá em cima, tá? Certo? E estrofes, o conjunto de versos. Com base nisso, quantos versos e quantas estrofes há no poema de João Carrascosa? Vocês irão lá fazer a contagem, tá? De quantas linhas e quantas estrofes. Acabei de explicar, certo?
Estudamos também que um poema pode apresentar rima, né? Como eu falei também, rima, sentimentos, né? Semelhança de som que pode aparecer no meio ou no final dos versos. Qual é a característica comum, né, das rimas ao longo do poema lido? Explique sua resposta. Rima, gente, quer dizer o quê? Uma palavra que rima com a outra, ou seja, uma palavra que combina com a outra e fica aquela rima, né, conforme um sonzinho ou uma música, certo? Rima, certo? O nome já diz, tem que rimar, ok? No dicionário, vocês também irão responder, tá? Ó, consulta o dicionário e substitua cada um dos vocábulos destacados a seguir por uma palavra com o mesmo sentido apresentado no poema, certo? Vocês também irão responder no dicionário, certo? Vem aqui, gente, também essa questão do sentido conotativo e sentido denotativo. Vamos lá ver o que ele está trazendo aqui, ó. Em língua portuguesa, aprendemos que os termos podem variar de significado e que é possível empregá-los em dois sentidos. Vamos recordar esse tema. Por que ele trouxe isso? Porque o poema, gente, ele trabalha muito isso, tá? Isso aqui eu vou colocar em redação, certo? Sentido conotativo e sentido denotativo. O que vem a ser esse sentido conotativo? Quando a palavra é usada no sentido figurado, subjetivo ou expressivo, certo? Sempre dependendo do que? Do contexto, tá? Do significado que pode ser diferente ou não. Exemplo, você é uma flor de pessoa. Nesse contexto, dizer que alguém é uma flor significa o quê? Considera a pessoa meiga, agradável, carinhosa, cheirosa, como ele traz aí, bonita, certo? Já no sentido denotativo, quando a palavra é usada em um sentido o quê? Próprio, literal, original, objetivo, certo? Exemplo, ganhei uma flor do meu amigo. Tá, gente? Bem simples também isso aqui, só para vocês se atentarem aqui, ok? Perdão. Ó, nesse contexto, flor já corresponde exatamente o que? Ao sentido original da palavra. Original. Eu ganhei uma flor. De quem? Do meu amigo, certo? Órgão reprodutor das angiospermas, formado por dois conjuntos de folhas, cálice e corola, que aqui ele colocou a definição, tá, gente? Da flor, certo? Só se atentar aqui à questão desses exemplos, sem problema algum, tá? Não é difícil. Tem esse desafio, certo? Realizem também. Gente, lembrando, se não der tempo a gente corrigir tudo hoje, essas atividades, não tem problema, certo? A gente corrige na próxima aula. Agora eu espero que todo mundo corrija, até porque a história, que é a disciplina de hoje, não tem atividade, só tem uma consulta rápida lá para vocês apontar alguns pontos importantes em relação lá ao patrimônio cultural, certo? Então, vamos atentar aqui também na nossa aulinha de redação, ok? No dicionário, vocês também é bem fácil, é só vocês pesquisar. Então, vamos responder isso aí. Agora, responda as questões. Também eu preciso que vocês respondam, certo? Eu irei ficar só até aqui, porque já tem muita atividade para a gente responder. Ou seja, responder e também o que? Fazer a correção. Vamos com calma. Na próxima aula, a gente interage com os poemas, né? Que eu também gostaria de trazer. Vou trazer outros poemas para a gente ler, a gente decifrar aqui, né? Outros modelos de outros autores, né? Para a gente ler. Quem quiser também pesquisar poemas, né? Colocar no caderno de redação, colocar o autor para a gente debater na próxima aula, certo? Recifrar os poemas, né? Um diálogo entre nós, né? Entre professor e alunos, certo? Ficaria muito interessante, certo? Então, na próxima aula de redação, eu irei dar sequência e também irei trazer, certo? Outros poemas para a gente, certo? Tá aí lendo, apreciando, né?
emoção, o sentimento, as rimas, né? Tá praticando mais o que vem a ser o quê? Os versos e as estrofes, né? Não esqueça, versos é a linha do poema, estrofe é o conjunto de versos, certo, gente? Então, nós iremos ficar aqui até a página 8, tá? Espero que todos vocês realizem aí essas atividades que são bem simplesinhas no dicionário e interpretação de texto, certo? E anotem as dúvidas também, tá? Porque qualquer coisa, se alguém ficou com dúvida em relação a algo, certo? A gente discute logo mais a nossa videoconferência, certo? Então, fiquem com Deus, tá? E até logo mais a nossa videoconferência, se Deus quiser. Ó, beijos.